Então, vamos lá e começar a escrever os testes. O primeiro teste vai ser o seguinte, vamos lá, vamos checar se o RadioList está renderizando o número correto de componentes de rádio. O número de componentes de rádio que será gerado vai ser o mesmo número de elementos das opções, né, dessa lista de opções que foi dada ao componente, que o componente recebe. Então vamos lá, escrever o teste. Aqui estou no arquivo radiolist.test.js. Logo após o nosso before each, nós vamos começar a escrever o teste. Deve incluir o número correto de componentes rádio de acordo com o número de opções, né? Alguma coisa assim. Deixa eu dar o soft wrap aqui para você ver ele quebrar a linha. Desculpa, eu não botei os acentos ali, mas eu não quero mudar de teclado agora. Pode botar. Então vamos lá, continuar aqui. Vamos lá, primeiro a gente vai ter que selecionar o componente de rádio que está dentro do RadioList. Nosso enzyme wrapper é chamado component, está nessa variável chamada component. Vamos lá, find radio. Aí vamos checar a length, né? Esse cara vai retornar uma lista de várias nodes, enzyme wrapper aqui. Vários nodes desse cara, vamos checar se realmente for o número, o quê? Vai ser, nesse caso vai ser duas opções, mas vamos expect to be, pode ser 2 ou o quê? A gente também pode usar o props.options.length, porque se a gente mudar aqui e adicionar um novo, ele vai automaticamente virar 3 aqui, né? Entendeu? Então, eu vou voltar aqui para o anterior, certo? Então, vamos checar esse props, que é esse objeto aqui, se lembra? E foi passado, RadioList, e tem o options, né? Options, essa lista de objetos. Essa lista tem a propriedade length também. Então, essa length de opções tem que ser igual ao número de componentes de rádio. Vamos lá, salvar e ver no terminal aqui. Se note, RadioList component deve incluir o número correto de componentes rádio. Então, está passando o teste. Como a gente fez anteriormente, e sim, o teste está passando, mas ele realmente está checando, verificando se o negócio está correto, a implementação. Vamos testar, modificando a implementação. Vamos fazer algo errado aqui para ver se o teste realmente está verificando. Então, nesse rádio aqui, vamos dar um slice aqui, só para pegar o primeiro elemento. Nesse caso vai ter 2, se a gente der o slice 01, ele vai pegar e cortar essa lista e só pegar o primeiro elemento daqui. Você vai notar que a gente espera que a mensagem de erro apareça, esperamos que você tenha, que o negócio seja 2, mas apareceu 1. Note aqui. Expected value to be 2, mas recebemos 1. Então ele só acha um componente de rádio, porque a gente deu o slice e só extraiu lá o primeiro. Então, obviamente esse cara está errado, porque a gente forçou o cara a seja errado. Então o teste foi escrito corretamente. Vamos reverter as nossas mudanças para o teste poder passar. Então está tudo certo, vamos proceder para o próximo teste. Então vamos lá. Próximo teste aqui, vamos checar essa propriedade name. Deve incluir, de acordo com, deve incluir o nome de cada rádio. Cada rádio vai ter o nome de acordo com a prop name, que foi recebida pelo RadioList. Então todos os componentes vai ter o mesmo nome, né? Então como a gente vai fazer isso? Então vamos fazer dessa maneira aqui. Então vamos pensar. A gente pode selecionar todos os componentes de rádio e ir por um e verificar se a propriedade name de cada um realmente é igual a props.name. Outra maneira que eu gosto de fazer é fazendo esse loop
com o props.options, porque eu já sei que aqui no teste eu escrevi as options e tem duas, e realmente ele vai selecionar duas, e se eu usasse o component find radio, e nesse caso, sei lá, se esse teste anterior não tivesse sido escrito, eu não teria como saber se realmente o número de componentes de rádio apareceu corretamente. Então, se eu der o component find radio e dar um loop nesse cara, ele vai ser incorreto. Por exemplo, se você esperava ter 2 componentes de rádio, mas só apareceu um, se você ainda dá o loop no component find radio, ele vai dar uma interação uma vez, né, naquele componente, mas na verdade está errado. Então, por isso que às vezes eu não gosto de verificar, de fazer o loop com o component find radio da própria implementação. Eu gosto de usar algo diferente, aquele que realmente determina o número de componentes que deve existir. Então eu vou usar o props.options, certo? For each, dessa maneira. Então eu vou dar aqui, eu vou definir os argumentos. O primeiro é sempre a option. O segundo argumento pode ser o índice, né? Index. Então para cada opção, o que eu vou fazer? A gente vai expect. Ok, vamos lá, component, find, o radio, mas está onde esse cara? Vamos usar aquele at para poder capturar o componente de rádio corretamente. Então tem duas opções, então vai ter componente de rádio at 0 e at 1, né, 1. Então esse cara vai ser determinado pelo index aqui. Para a primeira opção vai ser o componente de rádio 0, então o index vai ser 0 nesse caso. Então vamos lá, continuar. Expect component find radio at index. Esse cara aqui, né, .prop, qual é a prop name? A gente espera que esse prop name seja o quê? To be, vai ser só o props.name, esse prop sendo aquele cara aqui, gênero. Certo? Vamos ver se não deu nenhum problema. Voltando ao terminal, deve incluir o nome de cada rádio de acordo com o prop name. Vamos lá fazer o teste falhar. Voltando à implementação do radio. Vou adicionar alguma coisa errada para o name. Esperamos gênero, mas recebemos gênero não sei o que. A gente adicionou, então o teste realmente está verificando. A implementação está correta. Certo? Então isso para o nome do cara. Deixa eu quebrar uma link para você ver melhor. Vamos ver aqui. Expandir. Certo? A gente já fez isso anteriormente. Você se lembra de checkbox less e os outros testes, então a gente não precisa explicar muito aqui nessa aula, certo? Então, para essa aula só, a gente terminou de escrever o teste para verificar o número de componentes de rádio que foi renderizado e checamos a propriedade name de cada componente de rádio, certo? Na próxima aula a gente vai dar uma olhada nas outras propriedades. Então, até a próxima. Tchau!